Bom, Toledo, da retomada dos trabalhos no Congresso, eleição da Câmara, Senado e tal, a conversa sobre anistia para os condenados do 8 de janeiro tomou algum fôlego, né? O próprio ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deu uma entrevista no Roda Viva essa semana, dizendo que era favorável à dosimetria da pena, enfim, veja bem, nem todos lá são responsáveis e tal. Tem uma expectativa da denúncia que a PGR pode vir a fazer com base no indiciamento da Polícia Federal, com os 37 indiciados por tentativa de golpe, Bolsonaro inclusive, e aí essa anistia poderia eventualmente se estender para também o próprio Bolsonaro lá na frente. Então essa movimentação voltou, né, com a retomada dos trabalhos, só que é uma resposta, não deixa de ser, a um outro movimento de placas tectônicas em outra direção, na direção contrária, que é o movimento para a revisão da lei da anistia, a lei de anistia, aquela lá da ditadura militar, da transição, e toda essa pauta, né, de justiça e reparação da ditadura militar, que está, sim, num momento promissor, como uma fonte que eu já vou citar definiu. O que aconteceu? Essa semana o Supremo formou maioria para dar repercussão geral a uma revisão da lei da anistia. O que é isso? Do que eu estou falando? É o seguinte, o Supremo decidiu que vai decidir se a lei de anistia é aplicável para o crime de ocultação de cadáver. Repercussão geral é quando a decisão que o Supremo toma tem que ser seguida por qualquer instância do judiciário, qualquer juiz ou tribunal tem que seguir o mesmo entendimento. E aí eles vão revisar a lei da anistia, que perdoou todos os crimes que o próprio Supremo denominou crime político, de 61 a 79, durante a ditadura militar. A lei da anistia perdoou todos esses crimes, e esse entendimento foi reassegurado em 2010, num julgamento que ocorreu no Supremo Tribunal Federal. E aí alguns recursos foram feitos desde então, e um deles pede para o Supremo excluir a ocultação de cadáver da lei de anistia, porque ocultação de cadáver é um crime permanente. Sim, porque o cadáver continua oculto, né? E impede as famílias de velarem, e enterrarem e sepultarem os seus familiares mortos. Então, houve esse recurso, e aí, no final do ano passado, o Flávio Dino, que herdou essa relatoria, citando o filme Ainda Estou Aqui, entendeu que sim, que o ocultação de cadáver não se enquadraria na lei de anistia. Lembrando que o cadáver do Rubens Paiva nunca foi encontrado. Citou o caso do Rubens Paiva, indicou ao plenário que o Supremo julgue esse recurso e dê repercussão geral. Então, a decisão que foi tomada essa semana é basicamente, ok, vamos julgar. Quer dizer, já tínhamos julgado 15 anos atrás, mas vamos julgar de novo. O julgamento de 15 anos atrás era sobre a lei da anistia revisão. Nesse caso é específico sobre ocultação de cadáver, e o que o Supremo decidiu é que vai dar repercussão geral para a decisão que for tomada nesse caso. E tem uma outra ação... É que parece uma filigrana, mas não é. Porque, tudo bem, você não vai pegar todos os assassinatos cometidos durante a ditadura, aqueles que o corpo foi encontrado não se enquadram, mas uma grande parte, você abre uma porta para punir as pessoas que ocultaram os cadáveres. Que é justamente o que pede uma outra ação que teve também andamento recentemente, essa agora relatada pelo Alexandre de Moraes, que é para pedir a punição dos militares que mataram o Rubens Paiva, 3 dos quais já estão mortos, 2 deles ainda vivos, e são condenados por 5 crimes, entre eles ocultação de cadáver. Daí a importância, porque uma ação vai ter relação com a outra necessariamente, então ambas avançando, a PGR concordou que sim, o Supremo deve analisar, porque tinha um entendimento que o STJ tinha dado anteriormente de que não cabia ao Supremo rever esse recurso, mas a PGR disse que sim. Então tem placas tectônicas se movimentando na direção da revisão da lei da anistia, que é talvez a principal pauta da agenda de reparação de vítimas da ditadura militar. Mas não é só isso que avançou nessa frente. Eu falei com a Eugênia Gonzaga, que é a presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Ela que falou que é um momento muito promissor para esse tema. Essa comissão foi criada em 95 no governo Fernando Henrique, junto com no mesmo ano de promulgação da lei da anistia, para reconhecer como mortos os desaparecidos políticos. Inclusive,
Tem uma cena no filme que justamente trata disso, né? O reconhecimento da morte vem nesse período. Que é um primeiro passo para não só a indenização, como reparação, memória, enfim. A Comissão Nacional da Verdade, instalada no governo Dilma em 2014, fez a catalogação de 434 mortos e desaparecidos, e aí a Comissão de Mortos e Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade foi encerrada ali, e caberia à Comissão de Mortos e Desaparecidos dar continuidade aos trabalhos, inclusive de localização dos corpos. E aí de Quantos são? 434 34 foram catalogados. Na conta da Eugênia Gonzaga, tem mais de 10 mil mortos pela ditadura militar, mas o Brasil adotou um critério muito restrito para considerar um desaparecido político como efetivamente morto pela ditadura, que difere muito dos critérios usados na Argentina e no Chile e outros países que têm números maiores, mas sobretudo por causa da diferença de critério e não pela gravidade da ditadura militar. De 2014, quando a Comissão Nacional da Verdade fez o seu relatório final, a 2018, 2 corpos foram identificados, do Dimas Casimiro e do Aloísio Palhano Ferreira. A Eugênia Gonzaga diz, bom, parece muito pouco, só 2 corpos, mas foram as únicas identificações na América Latina inteira em 15 anos. É muita coisa, porque o processo é muito complexo, e a ocultação de cadáver, né, que o Supremo agora vai julgar, ela é feita de uma maneira que dificulta muito a localização. Então, os corpos desaparecidos políticos que foram eventualmente enterrados numa vala. Perus, por exemplo, aqui em Em São Perus, Paulo. por exemplo, a vala comum, né, a vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, muitos dos corpos de desaparecidos políticos, de perseguidos, foram exumados, depois jogados na vala comum, onde se calcula que pode até terem sido enterrados quase 1.000 pessoas, não só de perseguidos políticos, mas vítimas de meningite, teve um surto que atingiu crianças na mesma época, gente que desapareceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Araguaia, e vai saber onde mais. Então, são caixas com restos mortais muito misturados. E o trabalho para você separar os restos mortais e conseguir identificar a quem eles pertenciam é um trabalho muito complexo de se fazer. E hoje só tem 1 ou 2 laboratórios no mundo que sabem fazer essa reconstituição. E o que tem a parceria mais estreita com o Brasil é um laboratório em Haia, na Holanda, International Commission on Missing Persons, que cruza a informação, o material genético colhido dessas ossadas com o material genético de familiares. E o que a Comissão dos Mortos e Desaparecidos tomou como decisão fazer foi coletar DNA de familiares de desaparecidos, mesmo sem nenhuma garantia de que ia bater com as ossadas e restos mortais encontrados na vala de Perus. E isso foi o que resultou na localização do Aloísio Palhano Pedreira. Que tenham tomado os DNAs de muita gente. De muita gente. Só que a questão é assim, tem uma expectativa, já foram de identificarem 6 desaparecidos na vala de Perus, mas tem o cemitério do Rio de Janeiro e o cemitério de Recife. A comissão está, esta semana agora que a gente está gravando, em Recife, fazendo diligências pela primeira vez no cemitério de Recife, porque é um trabalho que é muito especializado, nunca teve um apoio estrutural de Estado, ao contrário, mas agora está nesse momento. Bom, antes de chegar agora nesse momento, o que acontece é que eles decidiram fazer isso em 2018 e resultou já na identificação do Palhanos, o que foi considerado um grande acerto da comissão, porque o Palhano, ele foi torturado, ele passou pelo centro de tortura no Rio de Janeiro e em São Paulo, inclusive pelas mãos do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o torturador de estimação do Bolsonaro. Não se tinha notícia nenhuma dele, era considerado um desaparecido completo, mas eles colheram o DNA da filha. Pelo exame das ossadas encontradas na vala de Perus em Haia, eles conseguiram bater e encontraram. Então, 2018 foi auspicioso para a comissão, o Bolsonaro toma posse e suspende as atividades da comissão, para tudo. E aí, para se ter noção, em 2018, o orçamento em emenda parlamentar, que é boa parte do orçamento da comissão, porque do governo federal mesmo vem pouca coisa, R$1.600.000 em 2018 em emenda parlamentar. 2019. Então, oposição ao Bolsonaro, imagino, né?
Exatamente. Em 2019 não teve nada, a comissão foi suspensa, a Eugênia Gonzaga já era presidente na ocasião, foi exonerada. Em 2025, esse ano agora, nesse novo momento, tem prometidos, ainda não está, é um processo burocrático, prometidos 3,5 milhões de reais em emenda parlamentar, que dá recurso para fazer diligências como essas que estão sendo feitas, diligências inéditas, como a do cemitério de Recife. Só que, o que o governo Lula fez? Ele toma posse e vem o 8 de janeiro. E a expectativa de toda a militância dessa causa era que a comissão ia ser reinstalada assim que ele tomasse posse. E nada disso aconteceu. Só foi reinstalada em meados de 2024, 1 ano e meio depois. E qual a conexão entre o 8 de janeiro e a retomada Eu da perguntei comissão? para a Natália Bonavides, que é a deputada federal, que representa o Congresso Nacional na comissão e foi uma articuladora, por exemplo, da destinação dessas emendas, é uma causa dela, né, essa questão da memória e reparação da ditadura militar. Ela disse que foi uma decepção, que são escolhas políticas que às vezes é até difícil compreender, mas que levam em consideração sempre a tentativa de conciliação com as Forças Armadas e o Múcio, que está no cargo e que ficou a pedido do Lula, é o grande, digamos, porta-voz dessa tentativa sempre de conciliar e tentar manter relações com Então, as se eu estou Forças entendendo, Armadas. Thaís, a esperança está no julgamento do Supremo. O Supremo é o que, para Eugênia Gonzaga, em 2010, impediu qualquer avanço neste assunto, ao dizer que a lei da anistia não tinha que ser revisada, e agora essas duas movimentações são as grandes possibilidades de mudar esse cenário. Mas, de qualquer jeito, né, as atividades da comissão e outros ganhos que a comissão teve, por exemplo, aquela retificação das certidões de óbito, que a gente já falou aqui, que foi decidida agora, nesse ano, também na esteira do sucesso de Ainda Estou Aqui, mas era a pauta deles desde lá de trás, desde 2014. Então, são avanços que estão acontecendo e que, claro, vão gerar reação do lado de lá. Claro. Agora, Thaís, eu nunca deixo de me surpreender como a aleatoriedade afeta a política muito mais do que a gente imagina, né? Porque quando você poderia imaginar que um filme brasileiro fosse provocar uma mudança de atitude? Eu acho, claro que não foi ele sozinho, né? Tem todo esse trabalho de dezenas, centenas, milhares de militantes, inclusive as pessoas que compõem essas comissões que você citou. Mas quando você imaginar que um filme ia influenciar uma decisão do Supremo para mudar uma jurisprudência e reabrir um caso que parecia enterrado junto com os mortos desaparecidos lá em Perus? Mas como disse a Natália Bonavides, ela tem razão nesse ponto. A arte consegue te transportar para se colocar naquele lugar daquela família, né? Então você tem empatia com aquela luta, que lá te mobiliza muito mais do que ler um julgamento do Supremo, e o César Peluso, que na época deu o voto contra a revisão da lei da anistia, aquilo lá não mobiliza, né? Mas você se colocar no lugar de uma família que foi vítima desse desaparecimento tão torturante. Bom, eu vou dar uma notícia aqui que tem gente que vai achar que é boa, tem gente que vai achar que não é tão boa, né? Tá sorrindo. Mas que Lá assim, vem. é meio brincadeira, meio a sério. Mais pra brincadeira do que a sério. Mas como colocaram o Gustavo Lima, né, o cantor country, o sertanejo, em pesquisa de intenção de voto, um amigo meu que tem um instituto de pesquisa colocou na pesquisa dele ninguém mais, ninguém menos do que a Fernanda Torres. É a unanimidade do Brasil, hoje é ela. E aí, colocou com o mesmo tipo de pergunta. Não era um cenário, né, de intenção de voto, mas uma tentativa de medição de potencial. Se conhece, se não conhece, se conhece, votaria, ou se conhece, não votaria. Toledo? Eu não tenho os números aqui, porque ele não quis me mostrar, mas ele me garantiu que ela tá melhor que o Gustavo Lima. Muito melhor que o Gustavo Lima. Fernanda Torres para presidente? Então vamos lançar aqui a Fernanda Torres. Fernanda, não leve a mal, tá certo? A gente quer só seu bem, aí que você ganha. Mas ele prometeu para mim que se ela ganhar um Oscar, ele fala os números, tá certo? Mas assim, dá para dizer que o conhece e votaria é ordens de grandeza maior do que eu não votaria de jeito nenhum. Meu medo aqui da gente fazer esse lançamento de brincadeira da candidatura da Fernanda Torres é que alguém vai lançar um bonezinho da Emília Pérez para fazer
oposição à candidatura dela. Não, Emília Pérez acho que já não tá mais no páreo, né? Mas alguma coisa vai vir. Vai, a algum guerra dos boné, bonés vai chegar no Oscar. algum boné vai vir. Muito bom. É isso, né, Toledo? Acho que temos Acho que vamos esperar, mas com esperança. esperar com esperança. Muito bom.